42, Gênesis 42, 7. Apenas um versículo a qual é a passagem da qual eu me preocupo no meu coração. Esse é o ponto-chave na qual meu servo José passou. Porque a Bíblia diz que em tudo o Senhor era com ele. Mas ele nos vê que houve um momento na Bíblia que o Senhor não falou que estava com ele. É interessante isso. Gênesis 42, capítulo 7, diz o seguinte: e José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? Poder citar, irmãos? O título na qual o Senhor colocou no coração foi testado para ser aprovado. É interessante porque quem estuda sabe que todos nós gostaríamos de ser aprovados. Ninguém quer ser reprovado. O reino dos céus é uma escola na qual somos testados a todo instante. Testados para ser aprovado. Sejamos todos aprovados. No início me chamou a atenção, na natação da comum já Deus, a leitura inicial, que a nossa cidade estará no céu. Somos testados e aprovados para poder ir para a cidade que estará no céu. Cidade essa foi prometida por Cristo, e quem promete realmente. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E a cidade está preparada. E nós estamos no colegial. Estamos passando de ano. Então, se estamos passando, não fique pelo caminho. Não fique de recuperação. A recuperação do Senhor é o juízo final. Se estiveres lá, você vai ficar. Mas nós cremos que estaremos lá, mais fácil, e com Cristo Jesus. Iremos entender cinco testes da qual José passou. 5 testes. E ele foi aprovado. Assim como foi dito, em todos os testes, a Bíblia diz que José, em tudo, Deus estava com ele. José se fala de irmãos, e nós somos irmãos. Na Bíblia fala de alguns irmãos na qual perseguiu, matou, perseguiu, tentou matar, perseguiu e não matou. A Bíblia fala de Caim e Abel, 2 irmãos, conflito, da qual foi o primeiro entre irmãos. E assim como irmãos, nós não faremos como Caim. Somos irmãos para poder frutificar o outro. Somos irmãos para poder sustentar o outro, não para matar o outro. A Bíblia fala do rei Davi, que seus irmãos também o rejeitaram. Mas como o Senhor não olha para a rejeição do homem, ele escolhe aquele que ele quer, quando quiser e a hora que ele quiser. Pode ser menino, jovem ou adulto. E vem José. José, por sua vez, entra como pastor de ovelha também, amado pelo seu pai. Se olhar para o dia de hoje, um grande pecado por Israel. Escancarar o seu amor para um dos seus filhos, no qual José. O pai, por sua vez, acredito eu que impulsionou aos seus irmãos a fazer o que fizeram José. Mas como tudo estava e está no controle de Deus, nós sabemos que o propósito final, José atingiu o propósito final. Mas tudo começou com um amor grande com o seu pai para com ele. E vem o primeiro teste. José foi vendido por seus irmãos.
José, antes de ser vendido, ele foi julgado pelos seus irmãos. Porém, ele tinha fama de ser entregador dos seus irmãos para com seu pai. Ele levava sempre, até porque o pai chamava ele e perguntava sobre como seus irmãos estavam. E ele, como bom filho, relatava. E nisso, automaticamente, seus irmãos, sabendo do amor do pai para com eles, mais ainda, começou a gerar um sentimento na qual nós não devemos prover. Começou com um ciúme, um aborrecimento. E automaticamente veio a raiva para cima de José. E a Bíblia fala claramente que tudo se impulsionou quando ele recebeu uma túnica de seu pai. Túnica queria representar que futuramente ele seria o sucessor do seu pai. A túnica na qual nós recebemos o nosso Senhor e Salvador. Essa túnica na qual somos escolhidos. A túnica essa foi dada pelo seu pai, porque ele foi escolhido por ele, para que futuramente pudesse gerir toda a geração. E isso pegou mal para os olhos dos seus filhos e dos seus irmãos. Essa túnica que nós levamos hoje conosco, essa túnica na qual Deus escolheu cada um de nós, essa sim é que devemos levar até o último dia. Que não devemos ter o ciúme igual os irmãos José tiveram com ele. Devemos sim abraçar cada um de nossos irmãos, porque nós iremos subir juntos, independente do que fazemos um com os outros, devemos amar uns aos outros. Aborrecimentos um dia podemos ter um com o outro, porque é natural entre irmãos, mas não podemos deixar esse aborrecimento gerar raiva, e a raiva gerar o ódio, e o ódio ser impregnado em nossos corações, porque aí se torna um pecado grave perante o Senhor. O ódio, para poder ser tirado de dentro do nosso coração, só o Espírito Santo para poder combatê-lo, porque se assim deixarmos, nós não teremos força, assim como os irmãos de José não tiveram força. Esse foi o primeiro teste de José, e a Bíblia diz que quando ele foi avistado dos irmãos, os irmãos começaram a tramar sua morte, onde quase todos concordaram, mas entre um e outro, era por José de forma mínima, resolveram colocar em uma cisterna, em um buraco seco, entre o vale. E José agora passa a ser perseguido pelos seus irmãos, e com essa perseguição, ele foi gerado a um grande poço. Mas com isso a Bíblia também nos conta, que José não morreu ali. José teve a piedade áspera entre seus irmãos. Veja só naquilo que iremos chegar lá no final. Esse é o ponto-chave na qual iremos estudar toda essa conclusão de hoje. Os irmãos resolveram entregar nas mãos de um mercador. José agora saiu daquela cisterna, creio eu, chorando, gritando, clamando pelos seus irmãos, mas os irmãos estavam cegos pelo ódio que estava em seus corações. O ódio cega, irmãos. Ame ao teu próximo. Isso é o que Jesus sempre nos orientou. Ame ao teu próximo como a si mesmo. Se os irmãos de José amassem ele verdadeiramente, nunca isso teria acontecido. Mas como tudo é propósito do Senhor, era necessário que ele fosse vendido. José agora foi vendido, irmãos. José agora sofreu essa conspiração e foi agora vendido pelos mercadores. E onde entramos na segunda parte da provação de José. José agora chega em uma casa chamada Casa de Potifar. É o segundo teste na qual José agora vai passar. O primeiro foi a perseguição dos seus irmãos, a raiva e o ódio que estava impregnado entre eles. Eles levaram ao caso do teu pai, e teu pai ficou por mais de 20 anos sofrendo a conclusão da qual eles contaram. Pegaram aquela túnica dele e entregaram ao teu pai. E a Bíblia diz que durante todo o tempo Israel ficou triste, amargurado de coração. Mas Deus, como tinha escolhido Israel, Jacó como pai, Israel transformado, ele não poderia deixar o homem escolhido por ele a viver o resto da sua vida amargurado. Mas só que nesse ponto ainda era necessário José passar todo o processo e a todo o seu
podemos estar passando. Essa dor tem um fim, irmão. Ela pode ter um início, um meio e terá um fim. Seja hoje, seja amanhã, seja depois. Apenas espere no Senhor, porque ela terá um fim. E na casa de Potifar agora, a Bíblia diz também, antes disso, entre seus irmãos, a Bíblia falava que José teve sonhos. Se ele teve sonhos, Deus era com ele naquele momento. E agora na casa de Potifar, mais uma vez, Deus dizia, que a Bíblia diz que na casa de Potifar, Deus era com ele. Por que, irmão, Deus era com ele? José poderia estar chorando, José poderia estar sendo com saudade, todo esse processo que o ser humano possa estar passando. José passou. Imagina o que você possa estar passando. Não foi nada aquilo que José passou. Sempre o outro passa mais do que você. A minha dor, eu posso estar doendo aqui, mas sempre vai ter alguém que dói mais do que eu. Está passando uma dor pior do que a minha. Você já pensou nisso? Que aquele que está ao teu lado pode estar sofrendo mais do que você, e você não está percebendo, porque você está focado na sua dor. A sua dor é a dor de Deus. Ele quer te curar, mas é preciso passar por um processo. Esse processo às vezes é longo. Para mim, para você pode ser longo, para Deus é necessário, porque ela tem um meio, início, meio e fim. E na casa de Potifar não foi diferente. Qual foi o teste na qual José passou? Testado para ser provado em todas as circunstâncias. Primeiro teste, a conspiração entre seus irmãos para com José. O segundo teste, a tentação para com o homem. A Bíblia diz que nesse ponto José já estava formado como um homem. José saiu com 16 anos da família do seu pai, perseguido, com uma conspiração entre seus irmãos. Agora já estava na terra estrangeira, terra do Egito, a maior potência daquele momento. Potência essa na qual o homem já formado, com todo o seu vigor físico. A Bíblia diz que até esse momento José nunca tinha conhecido uma varoa. Imagine só, um homem com 30 anos, 25, 30 anos, está na flor da idade, os hormônios pulando para cima e para baixo. Irmãos, a gente ri, mas a gente tem que ler e entender o contexto. José passou algo que talvez eu e você não tivesse resistido, irmão. Já pensou nisso? Não adianta estar aqui bonitinho falando, eu resistia. Eu creio em nome de Jesus que eu ia resistir sim. Mas um homem que nunca tinha conhecido uma varoa, apenas via passar à sua frente. Mas por sua fé em Cristo Jesus, em Deus Todo-Poderoso, ele estava resguardado para uma única mulher. E a Bíblia diz que aquelas mulheres naquela época não eram desajeitadas. Vamos ser sinceros. As mulheres daquela época, hoje são mais ainda formosas. Vamos calçar, hoje são mais ainda formosas. Mas naquela época, era a mulher de um general, aquele que comandava a maior potência naquele momento. Você acha que o general ia pegar uma meia boca? Em outras palavras, irmão? Não ia. Então a mulher do homem era um avião, em outras palavras. Era uma potência naquele momento. Mas José, pelo seu segundo teste, ele resistiu à tentação de Jezabel. Irmãos, não é fácil não. Um homem na flor da sua idade, a sua formosura, que ele era bonito, não é à toa que ela se encantou. Tudo que ele fazia era bem feito. Se produzia no campo, fazia de tudo, florescia. Na casa dele, que era tudo bagunçado, agora tudo estava em ordem. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus era com ele. Nesse momento que essa mulher tentou ele retrucou e disse: olha, mas em tudo o meu Senhor, Potifar, agora no caso, me deu a liberdade de fazer o que quiser. Ele só me privou de uma coisa, que foi a senhora. Mas Jezabel era perdida. Ela chegou e falou: não, mas não tem
bicho amassou. Porque a mulher se despiu, tirou tudo que tinha. O avião agora estava descoberto. Mas José resistiu a todo instante. Olha, eu virou aquela para cá. Vai-se embora, mulher. E ela insistiu. Mas José, por sua vez, aqui, olha, aqui, porque um homem e uma mulher de Deus não faz isso, não. Vai, olha. Irmãos, pegue nisso, com Jesus. Creia nisso, jovens. Se guarde das suas esposas. Faça como José fez. Resista às tentações dessas Jezabels que tem por aí. Esse é o segundo ponto na qual José foi testado e aprovado. Vocês creem isso que o homem pode? Pode sim. A gente fala que não, a carne é fraca, ela pode ser fraca, mas o seu espírito é forte. O espírito que está em você é forte. O Espírito Santo, não há ninguém aqui que tenha mais força do que o Senhor, do que o Espírito Santo. E Ele é que nos conduz com toda a força que temos. Sem Ele, nada somos, mas com Ele, tudo podemos. José se prevaleceu dessa palavra, porque o Espírito Santo de Deus estava com ele, porque tudo que ele fazia, ele era proveitoso. E por que agora ele não ia honrar o Senhor? Foi um dos testes mais difíceis. Só não foi pior do que o último que ele olhar. Mas esse aí, irmãos, do jeito que está o século 21 ou 22, não sei, foi um dos piores que encontrou José. A resistência à mulher. Não é somente a mulher, irmãos. Porque quando você é casado, você já conheceu, você já provou, gostou e está ali. José desejava, eu creio que ele desejava. Mas o desejo dele não foi maior do que a fé dele em Cristo Jesus. A fé dele em Deus. É isso que devemos entender. A nossa fé é maior do que qualquer coisa que possa nos prevalecer para o pecado. O pecado tem força quando nós permitimos. Mas quando temos o Espírito Santo bravando no nosso coração, nós conseguimos resistir. Nós conseguiremos sempre resistir. Aí agora nós entramos para o terceiro tópico do pecado. Que ele nos diz, a parte de José agora foi preso. José agora foi perseguido pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, foi aprovado. José foi aliciado pela sua senhora a buscar a prostituição, mas ele resistiu à tentação. Resistiu. Agora vem o terceiro teste. José é preso. Por que ele foi preso? Porque ele foi acusado. Acusado por quem? Pelaquela mulher na qual ele resistiu. Muitas das vezes, irmãos, iremos estar desse mesmo jeito, acusado de forma injustamente, onde muitos vão apontar o dedo. Você fez. E você dentro de você dizer, eu não fiz, mas a palavra dele não tinha valor, porque ele ainda era escravo, e a mulher era esposa do general, a maior potência daquela época, era a mulher de Potifar. Então você acha que o marido dela iria segurar aquela bucha, aquela vergonha da mulher dele desejar ele? De jeito nenhum. Ali foi o momento dele poder camuflar. Pegou José, José, eu gosto de você, meu filho. Você é o menino que fez tudo aqui na minha casa. Tudo que é meu você fez, tudo que é bom. Mas eu vou acreditar na minha mulher. É isso que nós muitas vezes podemos até passar. Não acreditar no que é justo. Acreditar naquilo que nós queremos ver. Aquilo que nós queremos, aquilo que nos convém. Mas devemos olhar pelo olho do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele mostra. Não há pecado que não venha à tona. No final nós vamos ver isso. Não há pecado que ele não volte. O pecado ele nos encontra. Pode acreditar nisso. O nosso pecado ele não fica obscuro. Ele vem à tona, seja hoje, seja amanhã, seja depois. Mas não vai ficar enterrado. José foi preso porque foi acusado de forma injusta. Essa é a terceira perseguição que ele foi testado e aprovado. José chegou lá na carceraria. Foi preso. A Bíblia fala que em tudo que ele estava, Deus estava com ele. Em tudo que você
está no meio do seu povo. E Ele está no meio do seu povo. Creia nisso. E tudo que você fizer, se for justo aos olhos de Deus, Ele estará com você. Ele florescerá dentro de você. Porque o Espírito Santo já está em nós. Se você faz o que é certo, você florescerá. Aquilo que você faz vai florescer. Porque Ele é justo e fiel para conosco. E José agora na prisão, ele enfrentou quem? Aparentemente, somente a solidão. A solidão que ele enfrentou na carceraria. Porque ali ele passou um momento de ser um zelador e não preso. Porque tudo que ele fazia era ruim e agradável. E o que era bagunçado na prisão ficou organizado. Todos agora confiavam em José. José era um preso e não ao mesmo tempo. Ele teve um mini sossego. Um mini sossego nesse momento. Mas a pior coisa que tem no ser humano, foi falado até hoje na madrugada, é a mente. É a mente. José agora enfrentava a mente dele. Por estar preso. Por talvez estar lembrando do passado, que nunca mais iria ver seu pai e seus irmãos. Ele agora se viu trancado em uma prisão. Quando nós, irmãos, ficamos dentro de uma casa, o tempo todo, trancado, você já imaginou só? O que é que nossa mente faz? Ela começa a processar, e processa muita coisa. Muitos processam suicídio, porque bate a depressão, a solidão, e você fica só maquinando, porque você não tem por que conversar. Tem o Espírito Santo que está parado no seu coração, mas a sua solidão, que é externa, está subindo. Então, não faz você entender que aquilo ali é um processo. José estava agora com a mente agora cheia. Ele cuidava de tudo, mas sempre havia um momento dele parar, pensar e imaginar. Um dia eu serei julgado, e o julgamento será a minha cabeça. Porque se o meu caso chegar a Faraó, ele será julgado e eu serei condenado. Não é difícil entender que nesse processo ele seria condenado à morte. Imagina agora um homem sabendo que é justo, que não fez aquilo que foi colocado para com ele. A mente dele estava cheia. Ele não entrou em depressão, que a Bíblia não fala. Mas se fosse um de nós, como estaríamos? A gente tem que entender e pensar. O que é que eu iria pensar se eu fosse acusado, se eu fosse de forma injustamente estar preso em um local na qual eu não tinha perspectiva nenhuma, se não fosse a mão de Deus na nossa vida? Mas José, ele permaneceu ali, permaneceu firme. Mas Deus sempre esteve com ele. E como tudo que Deus faz é bom e é perfeito, surgiu os sonhos. O carcereiro, os presos. Surgiu agora duas pessoas fundamentais para José. Sonharam. E desse sonho o Senhor disse: desse sonho que eu vou me tirar daqui. Tenha calma, tenha paciência. Talvez José estava ansioso, querendo, mas tudo tem o seu tempo e sua hora. E nesse momento que os cabras sonharam, José, por sua vez, oxe, por que você está aí agoniado? José já tem feito amizades entre todos. Aí vai começar a ver, o cara conta o sonho para José. José, rapaz, o sonho é isso. Um foi proveitoso, o outro, infelizmente, não foi. Aí José fala para ele: olha, quando chegar lá, meu irmão, lembre-se de mim, do seu amigo, do seu colega vai aqui, que eu sou justo, e eu estou aqui de forma injusta. Mas, como todo amigo que bate nas costas do outro, esqueceu. Quando foi promovido, se esqueceu. E José, mais uma vez, ficou de forma desiludida, abatido, mas seguindo adiante. José não parou as suas ações em seu meio. Em tudo ele fazia, Deus estava com ele e ele era bom. Mas chegou um ponto, a Bíblia vai rolando, vai levando, e chegou um ponto que o próprio Faraó sonhou, onde
e teste de José. O faraó sonha. Aí tudo é interligado. Os irmãos de José vendem ele, vai parar onde? Na casa de Potifar. Potifar tinha aquele recurso todo, ele já foi promovido, um escravo, bem-sucedido, caiu novamente, foi para a prisão. O cargo dele de chefe, de mordomo, não era o que Deus queria, mas como Deus sabe todas as coisas, diz: olha, você era escravo e não tinha valor nenhum dia. Vou botar em um pedestal na qual você vai agora dominar. Acima de você, só o seu senhor, que era Potifar. Mas não é o cargo que eu tenho para você. Tenha calma. Aí o senhor fez o quê? Vou tirar você daqui. Usou a Jezabel da vida, levou ele para lama novamente. Vai para a prisão, meu filho. Vai mais uma vez aprender. Tenha calma. Não é a hora que você vai sair daqui. Aí, por sua vez, tinha uma vaga de quê? De padeiro. No Egito. Mas não era o cargo ainda que o Senhor queria para José. Aí o cabo esqueceu dele e foi promovido. E nisso foi indo. Mas aí agora chega a parte mais fácil para José. Quando o faraó tem um sonho, quem é agora o cara para poder revelar? Ninguém. Chama um, chama outro e nada se resolve. Mas em tudo que está José, Deus estava com ele. Aí agora o cabo que o Senhor iria usar se lembrou. Faraó, tem um cabo lá na prisão. Ele revelou o sonho nosso. Pode revelar o seu. Oxi, manda chamar. Aí agora você vê, irmãos. Então, quando a gente vai lendo, a gente vai pulando algumas etapas. E a cara de Potifar? Agora, alguém já percebeu que esse é o trecho na qual Potifar nunca julgou José? Claro que foi Deus que não permitiu. Mas porque ele tinha toda a autoridade de passar na frente de todo mundo, levar o caso ao faraó para ser julgado. Mas com Deus tem um controle de todas as coisas, essa é a hora que estava reservada para José. Irmão, a sua hora está reservada nas mãos do Senhor. Você não pode entender, mas ela está reservada na palma da mão daquele que é o dono do tempo, aquele que foi ontem, hoje e é amanhã. Ele está com o teu controle, o controle que é das tuas mãos. Não, é das mãos dele. E José agora ia ser agora contemplado para o teu propósito não final. Que ainda vai ter um propósito final. Chama o homem vem da verdade. Acorrentado, se a gente observar a época, ninguém era preso aqui assim não, não continua não. Hoje em dia, os malucos é assim, ó. Não, lá é assim, ó. É que assim, busca a história que você vai ver. O ladrão não tinha mais não. Então José veio desse jeitinho aqui, olha. Olha, justinho, olha. Chegou entre Faraó, irmão. Aí Faraó perguntou a ele se ele podia revelar. Mas perguntou a quem? Um servo de Deus. Onde, em tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. Perguntou a pessoa certa, irmão. Pergunte a pessoa certa. Que ele pode te ajudar. Deus usa as pessoas na hora certa. Mas o Espírito Santo está em nós. Ele mostra para todos nós. Ei, não vale não. Se você for, aí você vai quebrar a cara, meu irmão. Espere o momento certo, que Deus está provendo todas as coisas. E José não foi diferente. O faraó contou para ele por sua vez revelou todo o projeto que Deus tinha, porque esse sonho não foi um sonho comum não. Foi um projeto de Deus na vida de José. Porque isso já ia acontecer. Deus disse, olha, vai acontecer algo na terra. E só vai haver um homem para poder salvar. Eu usarei ele. E a Bíblia diz que se passaram até esse momento 20 anos. Deus viu 20 anos, irmão. 20 anos da vida de José. Deus vê os seus 20, 30, 100 anos, se assim chegar. Deus vê todo o seu tempo. Já está nas mãos do Senhor. José não sabia disso, José não entendia isso. Mas nesse momento, quando José revelou, o faraó disse, o Espírito de Deus, a não ser esse homem, todos eu creio nesse momento.
as altas autoridades, diz, opa, esse homem será eu. O cargo mais ocupado que seria, o Senhor proveu um cargo na qual não existia naquele momento. Veja como o Senhor é. Não foi de mordomo na casa de Potifar, não foi de padeiro de Faraó, e não tinha cargo para José. Mas o Senhor proveu o cargo para José. O Senhor falou, olha, da prova do rei. Olha, está aqui o anelzinho, eu segurei o anel, receba o anel, porque abaixo de mim é você. Ou seja, você será o mais poderoso da terra abaixo de mim. Veja agora só, um homem sendo contemplado, um escravo, um humilhado, prostituto que foi acusado de prostituição, de ser escravo, vendido, agora o homem agora se torna governador do Egito. O Senhor agora promove o cara a ser autoridade máxima, onde aquele que prendeu ele agora submete a ele as suas ordens. Mas a Bíblia diz que em todo o tempo ele tinha um controle porque estava nas mãos de Deus. E aqui rapidinho, irmão, olha, Marília se tocou. Pegou aí, Marília, pegou aí? Pronto. Só um lembrete rapidinho, que eu estava lendo e aqui achei curioso. Lá no Egito, 100% da sua terra, 96% ela é deserta. 2% agricultura. E 2% habitada. Veja só como é que isso vai. Veja só como é que isso vai. Quando José assumiu esse cargo de governador, era desse jeito. 96% só terra, só deserto. 2% agricultura. 2%. E 2% habitacional. Certo? Mas quando José assume, a Bíblia diz que esse 2% equivalia a 3 meses de agricultura naquele país. Era 3 meses de agricultura. 9 meses não era de agricultura, porque as águas secavam e eles não tinham como cultivar mais. Veja só como é interessante, nós estudamos um pouquinho a história. Quando José agora assume como governador do Egito, a Bíblia diz que em tudo Deus era com ele. Se Deus era com ele, se ele era um homem escolhido para poder livrar todos da fome, todos, não era só o Egito, inclusive a terra de seus pais. A Bíblia diz agora que ele sai em direção a todo o território do Egito e percebe que é deserto, é seco, mas onde o homem de Deus bota os pés, frutifica, ele dá fruto. E José não foi diferente. José é um homem escolhido por Deus. José, por sua vez, usou a sua inteligência e disse: olha, Deus me mostrou. Não tem escrito não, mas Deus mostra o homem escolhido por ele. E ele fez a terra do Egito se tornar 100% agricultura todos os meses do ano, porque ele cavou valas e fez estoques de água, e quando a água cessava os rios, tinha os seus estoques. Aquilo que era 3 meses por ano cultivando apenas, agora se tornou 12 meses por ano cultivando. Por quê? Porque José estava de frente e Deus era com ele. Quando o homem e a mulher de Deus se coloca à sua disposição do Senhor, o Senhor promove e ele dá condições, lhe dá capacidade para poder produzir o que é infrutífero. Aquilo até que não tinha como dar frutos, quando ele assumiu, ele tudo mudou e deu frutos. Começou agora a produzir 12 meses no ano. Irmãos, e agora vem a parte na qual me chamou muita atenção, por isso que eu li o capítulo 42 do 7, na qual tudo Deus era com José. Mas houve um momento que estava tudo se passando. Já tinha 21 anos que José estava afastado da sua casa. Não, nem seus irmãos, nem José, ninguém
vão buscar alimento, porque senão morreremos de fome. E a Bíblia diz que seus 11 irmãos desceram para o Egito. E quando chegou lá, todos compravam, vendiam, trocavam José lá. Em sua situação acomodada. Porque Deus estava com ele a todo instante. Tudo que ele fazia era frutífero, porque o Senhor se abençoava. Mas José ainda tinha algo no seu coração que era preciso ser curado. José ainda precisava perdoar os seus irmãos. E esse é o ponto-chave na qual nós devemos entender que mesmo José sendo abençoado por Deus, ele precisou perdoar os seus irmãos. E a Bíblia diz no capítulo 42, 7, que José avistou os seus irmãos. E nesse momento, irmão, é um momento tão chave da vida de José, que quando eu li assim, Senhor, como pode? Eu sempre li e passava direto, mas dessa vez o Senhor me posicionou. Olhe esse versículo. Porque a Bíblia diz que José, quando avistou eles, viu os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho com eles. O coração de José estava amargurado nesse momento. E o Senhor precisava que ele fosse curado. E a Bíblia nesse momento não fala que Deus estava com ele. Deus diz: vá, está aí agora. Eu te dei tudo que um homem poderia ter. Mas essa parte você precisa entender. O que você quer de seus irmãos? E a Bíblia fala aqui, que ele foi estranho para com eles e falou com ele asperamente. Depois pesquisa o que é asperamente. Irmãos, José olhou para os seus irmãos com um olhar com sangue nos olhos. Diz: agora sim, agora me pego. Vocês vieram de lá para cá, vocês me venderam. Eu passei aquilo que ninguém poderia passar. Agora eu sou o cara. Em outras palavras, eu posso, vocês não. Vou fazer. José poderia fazer tudo o que quisesse com seus irmãos, porque a Bíblia não diz que os irmãos conheceram ele. Falou que José conheceu os seus irmãos. Irmão, José ali estava em um momento chave da sua vida. Ele sendo como governador do Egito. A Bíblia poderia nos dizer: José viu seus irmãos e correu ao seu encontro e abraçou eles. Não. Falou que ele foi estranho com seus irmãos. E com isso, meus irmãos, José precisou passar sozinho esse momento de reflexão. Se eu perdoo ou não, meus irmãos? Aí leva a pergunta: como nós estamos com nossos irmãos? Será se nosso coração está amargurado com um ou outro? Se estiver, não permita isso não, que dói. Dói, meus irmãos. Dói, nós somos feitos para amar uns aos outros. Não ser áspero um com o outro. Não conhecer e ficar de forma estranha com eles. Todos nós somos uma família de Cristo Jesus. José ali viu seus 11 irmãos ali e tratou eles mal, porque José, dentro de si, queria devolver todo o sofrimento para seus irmãos. Ele até iniciou, fez todo o reboliço, fez com que seus irmãos conversassem com ele. E aí agora o pecado vem à tona. José lembrou do que ele fez, mas os irmãos, eu creio que teriam esquecido de José. Mas a Bíblia fez questão de lembrar. E no bate-papo entre o irmão e o interlocutor de José, José se fez de egípcio, que não entendia sua língua. Então tinha um tradutor, e tudo que o seu irmão dizia, José entendia. E houve um momento que os irmãos de José falou: oh, nós não somos espias não, meu Senhor. Nós éramos 11, e aí agora o pecado vem à tona, irmão. Eles lembraram que tinha um irmão. Éramos 11, mas infelizmente um morreu. A Bíblia fala claramente, nesse momento José lembrou e ficou, mas os seus irmãos, nesse ponto, o pecado confrontou José e confrontou seus irmãos. E ele falou: eram 12, um já não existe mais. Irmãos,
raiva, o rancor, e aquele sangramento foi saindo, e a alma de José foi restaurada, e Deus assim voltou a estar com ele, porque ele foi testado e foi aprovado. Pelas circunstâncias, esse homem foi testado e aprovado, irmãos. Assim somos nós, somos testados todo instante da vida. Hoje, se foi testado, você foi aprovado. Quando você dormir e acordar, você será testado e será aprovado. Todos os dias assim vai seguir. Seremos testado, mas não cairá. Porque mesmo que o inimigo te confronte, você vai resistir, porque você será aprovado todos os dias da sua vida. Porque assim Cristo está em nós. Creia nisso, irmãos. Que o pecado veio à tona, confrontou esse meio termo. Aqui está toda a trajetória de José, na qual, na hora que o pecado estava no passado esquecido, ele chegou entre um e entre outro, entre os 11 irmãos de José e José. Esse confrontamento foi na qual sarou José de toda a ferida que estava impregnada dele. José, naquele ponto, ele foi curado. E tudo que tinha dentro dele, que poderia estar imaginando contra os irmãos, o confronto entre um e outro foi revelado. Assim ele foi curado. Assim somos nós. Se o confronto vier, não desista, siga em frente, porque o confronto é aqui. Porque sabe o que, irmão? O confronto pode vir, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Qualquer confronto que tiver, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para isso devemos crer. Creia somente na palavra do Senhor. Amém. E assim eu agradeço mais uma oportunidade. Em nome de Jesus, estarei aqui em outra oportunidade, se assim Deus permitir. A palavra está na direção e eu me alegro muito, irmão. Me alegro muito. Eu sei que muitas vezes imagina, o irmão parece que é maluco, o irmão faz telepada, o irmão é isso e aquilo. Mas, meus irmãos, eu sei da onde meu Deus me tirou. Eu sei da onde eu vi, irmãos. Então, mesmo você vendo o irmão mais agitado para lá e para cá, é porque eu não me vergonho da palavra do Senhor. Tudo que eu faço é por amor, meu Deus. Olha, eu vou dizer para vocês: o que importa o que meus irmãos pensam de mim, o que importa é o que o Senhor pensa de mim. Em nome de Jesus. E assim eu me alegro sempre. Toda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui dirigindo ou ministrando, eu faço por amor e com amor, meu Deus. E se eu estivesse